Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente refletir sobre a Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração, para falar com a gente, as verdades de Deus que estão expressas na Palavra e que a gente tem liberdade para ler, liberdade para aprender, para aplicar na nossa vida, para transformar a nossa história. É um momento para nós curto, um tempo pequeno, mas com certeza, se o seu coração estiver aberto, Deus irá falar com você, vai trabalhar na sua história. E eu quero, mais uma vez, falar com vocês sobre um assunto que a gente já comentou aqui, já tivemos a oportunidade de falar, mas eu quero trazer uma ênfase um pouco diferente a respeito da ideia de julgar as outras pessoas. Quero ler uma passagem aqui para você, que está numa carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, versículo 1. Ele diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Em uma outra versão diz assim: aceite o que é fraco na fé, sem criticar a opinião da outra pessoa. E aí então nós entendemos que Paulo está escrevendo à igreja e trazendo orientações que são precisas para a igreja, para que a igreja possa amadurecer, para que o povo de Deus possa amadurecer. E aqui ele fala então sobre criticar a opinião dos outros, a forma de ver das outras pessoas. E sem dúvida, Paulo não está falando a respeito de pecado, não está falando para você ser alguém que aceita o pecado, que não luta contra o pecado, mas a respeito de algumas visões, algumas opiniões que não estão diretamente associadas ao pecado. Se nós olharmos o texto, a sequência do texto, ele fala sobre pessoas que optam por não comer carne e se alimentam somente de vegetais. Então, existe um grupo que defende a teoria de que não deveria comer carne, versus o outro que acha que come carne e não tem problema nenhum. Ele traz também a ideia de que algumas pessoas acham que um dia da semana ele é especial e ele precisa ser guardado, ele precisa ser reverenciado, enquanto outros acham que todos os dias são especiais, todos os dias são bons. E Paulo então identifica que são grupos que acabam discutindo a respeito desses assuntos e isso muitas vezes traz prejuízo no relacionamento das pessoas. Ele está dizendo aqui no versículo que nós lemos aqui para você, ele diz: aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos que são controvertidos, sem criticar a opinião do outro. E aí então a gente começa a entender o que ele está querendo trazer para nós a respeito disso, porque ele critica os dois grupos, ele mostra que os dois grupos estão errados, ainda que ele fale aqui, aceite aquele que é fraco na fé, ele não está dizendo que o fraco na fé está sempre errado. Pelo contrário, ele diz que a posição daquele que se julga forte, muitas vezes é a posição equivocada, é a posição errada, por estar efetivamente criticando o outro. Ele diz, se aquele que não come carne, então ele acha que ele está zelando mais pela sua vida espiritual, que ele não seja criticado por aquele que come carne e está seguro em comer carne. Então aquele que está seguro em comer carne talvez se julgue superior, se julgue mais forte e critica o outro que ele acha que é fraco. Ao criticar o fraco, então ele cria um problema, ele cria uma divisão. E Paulo está dizendo, não tem distinção, na verdade não faz diferença. Na verdade não é isso que vai fazer com que a pessoa realmente esteja aceita por Deus ou não. Não são essas questões que Deus está considerando. Inclusive ele traz a ideia de que haverá um momento em que todos nós seremos julgados, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e sim seremos julgados, sim nós seremos avaliados. Ele chega ao ponto de dizer, não despreze então aquele que é mais religioso, mais rigoroso, e não condene aquele que é menos rigoroso. Ele coloca então os dois grupos dizendo, olha, a sua atitude pode estar errada. Você está desprezando aquele que é mais rigoroso, aquele que é mais zeloso, você está errado. E você que é mais zeloso, ao criticar o menos rigoroso, você também está errado. A ideia então é não criticar, a ideia é então não julgar, a ideia é não ficar avaliando. Mais uma vez, Paulo não está falando a respeito de pecados, mas está falando a respeito de coisas do dia a dia. Inclusive coisas que às vezes para as pessoas levam então
há uma aproximação maior com Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos na dúvida onde nós nos encaixamos. Será que nós somos os mais fortes ou nós somos os mais fracos? E ele não deixa claro isso. Ele diz que os mais fracos, então, não deveriam ser criticados e sequer esses assuntos deveriam ser assuntos levados à discussão. Ou seja, não deveria criticar a opinião das outras pessoas. Não deveria, então, polemizar sobre essas coisas, criar, então, de alguma forma, um desgaste a respeito dessas coisas, porque no fundo, essas coisas não trazem uma solução. Elas não têm em si só um desfecho, uma solução. Elas não vão realmente apontar se aquilo é pecado ou não, se aquilo aproxima de Deus ou não aproxima de Deus. São coisas que não cabe a nós julgar, não cabe a nós avaliar. Ao ponto dele dizer que se você faz algo com convicção, então você honra o Senhor. Se você faz aquilo acreditando, e mais uma vez, aquilo não faz parte do rol de pecados, e você tem aquele procedimento acreditando que você está honrando a Deus, então faça isso. Mas não critique aquele que não faz isso. Não critique aquele que não tem esse procedimento, que não tem essa prática, que não tem essa mesma crença. Porque aquilo que ele faz, se ele também fizer com convicção, ele também estará honrando a Deus. Isso faz com que a gente entenda que o nosso relacionamento com Deus está muito baseado na forma como nós conversamos com Deus, nos valores que nós apresentamos diante de Deus, nos sacrifícios, nas renúncias que nós fazemos, no quanto que aquilo realmente pesa para nós, o quanto que é importante para nós, o quanto que nós queremos realmente entregar a Deus. Se pensarmos assim, talvez as coisas que são mais preciosas para mim, para eu entregar diante de Deus, para você não seja tanto, e vice-versa. As coisas que você gostaria de apresentar diante de Deus, entregar diante de Deus, porque para você é algo excelente, para você é algo que tem valor, algo que lhe pesa, que lhe custa, para mim talvez não seja. Nosso relacionamento com Deus é único. A forma como a gente se aproxima de Deus é única. Como diz o próprio Paulo, se fizer isso com convicção, se você fizer isso crendo realmente que você está honrando o Senhor, então você está sendo aprovado. Se é algo que é lícito, se é algo que realmente mexe com você, então faça isso diante de Deus. Faça os seus votos, faça os seus compromissos, honre os seus compromissos, honre esse relacionamento pessoal que você tem com Deus e não permita que assuntos controversos atrapalhem o seu relacionamento, nem com Deus, nem com o irmão. Respeite o irmão. Como ele diz, não despreze aquele que porventura é mais rigoroso e nem critique aquele que é menos rigoroso. Não cabe a nós essa avaliação. Não cabe a nós esse questionamento. Deus está julgando tudo. Cabe a gente olhar como está a nossa vida com Deus, a forma como nós estamos nos relacionando com Deus, se nós estamos sendo sinceros realmente, se nosso coração realmente está aberto diante de Deus, se nós estamos quebrantados realmente diante do Senhor. Aquele que sonda a intenção dos nossos corações, que sonda o profundo do nosso coração, como diz ainda nesse texto, é aquele que julga, porque nós pertencemos a Ele. Ele que consegue julgar. Então que a gente consiga deixar o Senhor olhar para nós e trabalhar nos nossos corações. Que os nossos olhos se voltem para Deus, que os nossos olhos se voltem para nós mesmos, para que a gente possa viver em paz, que a gente possa ter a alegria de honrar ao Senhor, de servir ao Senhor, de realmente rasgar o nosso coração na presença de Deus. Deixa Deus receber a sua oferta, deixa Deus receber a sua entrega, deixa Deus receber o seu coração. Isso é fundamental para a minha vida e para a sua vida, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós somos diferentes, pessoas diferentes, mas dentro de nós habita o mesmo Espírito. Isso faz de nós teus filhos, isso faz de nós tua família. E entendemos, ó Deus, que existem coisas que desagradam o teu Espírito, que desagradam o Senhor. Mas, ó Deus, também entendemos que muitas coisas são da nossa particularidade e elas não são em si só
pecaminosas, erradas ou ilícitas. Isso, Deus, faz parte da nossa particularidade do relacionamento que nós temos com o Senhor. Aquilo que muitas vezes nós apresentamos diante do Senhor, aquilo que nós nos comprometemos, os votos que nós fazemos, o quanto que nós nos consagramos diante do Senhor, isso é pessoal, é entre nós e o Senhor. Então, Pai, que nós possamos valorizar realmente aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Que os nossos olhos, Deus, ainda que sejamos tentados, que ele não se volte para o outro, para a forma como o outro se relaciona com o Senhor, para o modelo de relacionamento que ele tem com o Senhor. Porque não nos cabe julgar, não é para nós avaliar. Nós vamos falhar se nós avaliarmos. Talvez a gente não entenda o relacionamento do outro. Talvez a gente não entenda os valores do outro. Nem sequer a forma como ele colocou diante do Senhor. Então que a gente não despreze, que a gente não condene, que a gente mantenha um relacionamento íntegro com o Senhor, que a gente se aprofunde em intimidade com o Senhor, que a gente possa estar livre de todos esses pesos ao nos relacionarmos com o Senhor. Recebe, Deus, o nosso coração, recebe a nossa história, recebe a nossa vida, recebe sim as nossas ofertas, a nossa consagração, o nosso voto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe sua família e a sua casa, em nome de Jesus.